Pare tudo. Uma garçonete pobre descobriu o segredo para conquistar um milionário. Falando árabe fluente, ele ficou tão impressionado que voltou 3 dias depois, oferecendo um emprego dos sonhos em São Paulo. Ela aceitou, se mudou, virou sócia dele e se apaixonou. Mas aí veio o drama. A família milionária exigiu que ele largasse tudo e casasse com uma herdeira árabe tradicional. Você já passou por algo parecido? Já teve que escolher entre amor e família? Me conta de que cidade vocês estão assistindo. E jura que vão deixar o like e se inscrever, porque essa história vai te arrepiar do começo ao fim. O aroma de dendê e especiarias pairava no ar do restaurante Sabores da Bahia, quando Isabel Santos equilibrou mais uma bandeja nas mãos treinadas. Aos 25 anos, ela havia aperfeiçoado a arte de servir mesas, enquanto mentalmente conjugava verbos em árabe, uma habilidade peculiar que poucos clientes suspeitavam existir por trás daquele sorriso, gentil e uniforme impecável. A tarde de quinta-feira transcorria em ritmo habitual no elegante estabelecimento do Centro Histórico de Salvador, onde as paredes decoradas com azulejos portugueses conviviam harmoniosamente, com arabescos delicados, reflexo perfeito da herança cultural que Isabel tanto admirava em seus estudos de literatura comparada na UFBA. Mesa 6 está nervosa, murmurou Carla, outra garçonete, enquanto passava apressada. Aquele homem de terno não consegue se comunicar com ninguém. Já tentei português e inglês. Nada. Isabel ergueu o olhar na direção indicada e observou um homem elegante, aparentando 30 e poucos anos, gesticulando com crescente frustração para Roberto, o garçom mais experiente do restaurante. Suas feições eram marcantes. Pele morena, cabelos escuros ondulados e olhos que delatavam uma mistura de ansiedade e impaciência. O corte impecável do terno e a postura ereta sugeriam alguém acostumado a ser compreendido e atendido prontamente. «Deixa que eu vou», disse Isabel, ajeitando inconscientemente o cabelo castanho preso em coque. Aproximou-se da mesa com passos medidos, observando os pequenos detalhes que revelavam a identidade do cliente. O anel com inscrições que reconhecia como árabes, a forma particular como segurava o cardápio, o modo como seus dedos tamborilavam na mesa em um ritmo que lhe era familiar. «Boa tarde», disse em português, mas imediatamente acrescentou em árabe clássico: «Ahlan wa sahlan. Kaifa yumkinuni musa'adatuk?» «Bem-vindo. Como posso ajudá-lo?» O efeito foi instantâneo e dramático. O homem ergueu a cabeça bruscamente, seus olhos escuros se arregalando em surpresa genuína. Por um momento, o barulho do restaurante pareceu diminuir, como se o mundo ao redor houvesse pausado para presenciar aquele encontro improvável. Você fala árabe?» perguntou ele na mesma língua, a voz carregada de incredulidade e um alívio palpável. «Sim», respondeu Isabel, sentindo as faces corar ligeiramente. «Estudo há 5 anos. Posso tomar seu pedido?» Farid, como se apresentaria momentos depois, recostou-se na cadeira, um sorriso se formando lentamente em seus lábios. 5 anos. E onde aprendeu com essa precisão? Na universidade. Literatura comparada, com foco nas influências árabes na cultura brasileira. Isabel hesitou. Depois acrescentou: «Sempre me fascinou a conexão histórica entre nossos povos». O homem gesticulou para a cadeira vazia à sua frente. «Por favor, se puder me dar alguns minutos. Faz muito tempo que não encontro alguém que compreenda verdadeiramente o que digo». Isabel olhou rapidamente ao redor, certificando-se de que outras mesas não precisavam de atenção imediata. Então se sentou na beira da cadeira. «O senhor está visitando Salvador?» «Moro em São Paulo, mas tenho raízes aqui no Nordeste. Meu nome é Farid Al-Mutairi». Ele estendeu a mão e Isabel notou como era firme e calorosa. «Trabalho com cultura, entre outras coisas. E você?» «Isabel Santos». A simplicidade do próprio nome soou estranha após ouvir o dele. «Trabalho aqui para custear os estudos. Minha tese é sobre a presença árabe na literatura nordestina». Os olhos de Farid se iluminaram com genuíno interesse. «Que coincidência extraordinária. Eu vim a Salvador exatamente por isso. Procuro pessoas que compreendam essa ponte cultural». Eles conversaram por 15 minutos que pareceram 15 segundos.
Isabel descobriu que Farid havia passado parte da infância entre o Brasil e países árabes, que sua empresa investia em projetos culturais e que ele compartilhava sua paixão por construir diálogos entre mundos aparentemente distantes. Preciso voltar ao trabalho, disse finalmente Isabel, relutante em interromper aquela conversa que fluía como um rio encontrando o mar. Claro, claro. Farid fez o pedido, quibe de abóbora com molho de tamarindo, uma fusão perfeita dos cardápios, e acrescentou: Isabel, posso fazer uma pergunta direta? Ela acenou afirmativamente. Você já pensou em transformar sua paixão acadêmica em algo maior? A pergunta ecoou em sua mente, enquanto Isabel voltava ao trabalho. Algo maior? As palavras carregavam um peso que ela não conseguia decifrar completamente, mas que despertava uma vibração estranha no peito. Uma mistura de esperança e inquietação que permaneceria com ela muito depois que Farid terminasse sua refeição e desaparecesse na multidão do Centro Histórico de Salvador. Mas, enquanto recolhia os pratos vazios de sua mesa, Isabel não imaginava que em 3 dias ele retornaria e que aquela pergunta simples mudaria completamente o curso de sua vida. Domingo de manhã, no apartamento modesto em Brotas, Isabel revisava anotações de sua tese quando o telefone do restaurante tocou. Carmen, sua mãe, estava preparando café na cozinha pequena, enquanto Lúcia, 2 anos mais nova, pintava as unhas no sofá da sala. Isabel, é para você, gritou Carmen. Alguém do restaurante. Alô? Isabel Santos? A voz masculina soou familiar, embora ligeiramente nervosa. Aqui é Farid Al-Mutairi. Nos conhecemos quinta-feira, claro que lembro. O coração de Isabel acelerou inexplicavelmente. Como conseguiu meu número? Pedi ao gerente. Espero que não se importe. Preciso falar com você sobre algo importante. Poderia nos encontrarmos hoje? Isabel trocou olhares com a mãe, que havia parado de mexer o açúcar no café e observava a filha com curiosidade crescente. É sobre trabalho? De certa forma, sim. Mas é melhor conversarmos pessoalmente. Que tal na Praça Castro Alves às 3 da tarde? 2 horas depois, Isabel caminhava nervosa pelos degraus do Teatro Castro Alves. Havia trocado de roupa 3 vezes, optando finalmente por uma blusa branca e calça jeans, casual, mas arrumada. Farid já estava lá, trajando uma camisa social clara e calças de alfaiataria, visivelmente mais descontraído que no restaurante. Obrigado por vir, disse ele, levantando-se do banco onde esperava. Quer caminhar? Eles desceram em direção ao Pelourinho, os paralelepípedos ecoando seus passos em um ritmo quase musical. Salvador fervilhava com turistas e moradores locais, mas Isabel sentia como se caminhassem dentro de uma bolha invisível. Isabel, vou direto ao ponto. Farid parou próximo a uma das igrejas coloniais. Coordeno uma fundação cultural em São Paulo. Estamos organizando um festival sobre as influências árabes na cultura brasileira. Que tipo de festival? Literatura, música, gastronomia, artes visuais. Queremos mostrar como a imigração sírio-libanesa moldou o Brasil de forma única no mundo. Seus olhos brilharam enquanto falava. Mas precisamos de alguém que compreenda profundamente ambas as culturas. Isabel sentiu o estômago se contrair. E você pensou em mim? Não pensei. Tenho certeza. Farid se voltou completamente para ela. Sua formação acadêmica, seu domínio do idioma, sua sensibilidade para captar as nuances culturais. É exatamente o perfil que procuramos. Mas eu nunca trabalhei com eventos desse porte. E eu nunca encontrei alguém com sua autenticidade ao falar sobre essas conexões culturais. Farid sorriu. Isabel, estou oferecendo a posição de coordenadora cultural do projeto. Salário integral, apartamento corporativo e a chance de usar toda essa experiência em sua tese. As palavras ecoaram em sua mente como ondas quebrando na praia. Coordenadora cultural. São Paulo. Salário integral. As possibilidades se desenrolavam como um mapa se abrindo diante de seus olhos. Preciso pensar, murmurou. Claro, mas preciso de uma resposta até terça-feira. O projeto começa em 2 semanas. 2 semanas. Isabel calculou mentalmente. Terminaria o semestre na UFBA, poderia solicitar transferência de créditos e... minha família poderá visitá-los quando quiser. E eles poderão te visitar em São Paulo.
Farid fez uma pausa. Isabel, sei que é uma decisão difícil, mas algumas oportunidades aparecem uma vez na vida. Naquela noite, a Casa dos Santos se transformou em um tribunal informal. Carmen servia café enquanto Lúcia fazia perguntas pontuais e diretas. Você confia nesse homem? Perguntou Carmen, suas mãos nervosas mexendo com a alça da xícara. Mamãe, ele é sério. Procurei sobre a fundação na internet, é legítima, com projetos reais. E se der errado? Lúcia cruzou os braços. São Paulo é caro, você não conhece ninguém. E se der certo? Isabel se levantou, caminhando até a janela que dava para a rua movimentada. Lúcia, é exatamente o que sempre sonhei fazer. Juntar minha paixão acadêmica com trabalho prático. Carmen suspirou profundamente. Filha, você sempre foi independente. Desde pequena sabia o que queria. Mas uma mãe se preocupa. Você é minha filha mais velha. Sempre cuidou de todos aqui. Isabel se virou vendo as duas mulheres que mais amava no mundo. Carmen, aos 52 anos, havia criado as filhas sozinha após a morte prematura do marido. Lúcia terminava a enfermagem e logo teria condições de ajudar mais em casa. Talvez seja disse Lúcia suavemente, surpreendendo a todos. Isa, você sempre sacrificou seus sonhos por nós. Agora temos condições de nos virarmos. Os olhos de Isabel se encheram de lágrimas. Vocês teriam certeza? Tenho certeza de que você nunca se perdoaria se não tentasse. Respondeu Carmen, estendendo a mão para a filha. Na manhã de terça-feira, Isabel ligou para Farid. Aceito, disse simplesmente. A pausa do outro lado da linha durou apenas segundos, mas pareceu eterna. Então a voz de Farid chegou carregada de alegria genuína. Isabel, você não vai se arrepender. Bem-vinda à equipe. Enquanto desligava o telefone, Isabel sentiu como se estivesse no topo de uma montanha russa, prestes a descer em uma velocidade que mudaria tudo para sempre. Não havia volta, apenas a promessa vertiginosa de um futuro completamente novo. A semana que se seguiu passou como um borrão de preparativos, despedidas e emoções conflitantes. Isabel transitava entre a euforia de uma nova oportunidade e a melancolia de deixar tudo que conhecia. Salvador, com suas ladeiras, cheiros e ritmos familiares, de repente parecia mais preciosa do que nunca. Na UFBA, a professora orientadora, Dr. Tramarina Lopes, recebeu a notícia com uma mistura de orgulho e preocupação. Isabel é uma oportunidade única, disse, ajeitando os óculos enquanto folheava os rascunhos da tese da estudante. Mas São Paulo é um mundo diferente. Você terá que ser forte. Professora, essa experiência vai enriquecer minha pesquisa de forma inimaginável, sem dúvida. E poderá continuar o trabalho à distância. Temos parceiras com a USP. Marina sorriu. Só me prometa que não se perderá no meio de tanta novidade. Nos Sabores da Bahia, a despedida foi ainda mais emotiva. Roberto, o garçom experiente que a havia treinado, abraçou Isabel com lágrimas nos olhos. Menina, você vai longe. Sempre soube disso. Carla, inicialmente cética quanto à proposta de Farid, agora demonstrava admiração genuína. Admito que pensei que era golpe, confessou rindo. Mas pesquisei tudo sobre esse homem. Ele é sério mesmo. E rico, acrescentou alguém, provocando risos gerais. Isabel corou. Durante a semana, havia pesquisado extensivamente sobre Farid Al-Mutairi. Descobriu que ele era herdeiro de uma das maiores fortunas do agronegócio brasileiro. Formado em administração pela FGV e estudos culturais em Londres. Sua fundação realmente financiava projetos culturais significativos pelo país. Não é sobre dinheiro, murmurou, mas até ela mesma questionava essa afirmação. Na sexta-feira de manhã, Farid telefonou confirmando os detalhes finais. O apartamento fica em Higienópolis. Mobiliado, internet, tudo pronto. O escritório da fundação é no centro financeiro. E a equipe? Multicultural. Temos brasileiros, libaneses, sírios, palestinos. Você se sentirá em casa. Farid fez uma pausa. Isabel está nervosa? Apavorada, admitiu ela, rindo para disfarçar a ansiedade. Normal. Mudanças grandes sempre assustam, mas tenho certeza de que será incrível. Sábado de manhã chegou cedo demais. A mala estava pronta desde quinta-feira. Roupas práticas, livros essenciais, o dicionário árabe-português que ganhara da professora orientadora e alguns objetos pessoais que a conectavam a Salvador.
No aeroporto, Carmen chorava discretamente, enquanto Lúcia mantinha um semblante forte, embora seus olhos vermelhos a atraíssem. Filha, você sempre pode voltar, disse Carmen, ajeitando pela 10ª vez o colar que Isabel usava. Presente de aniversário dos 18 anos. Eu sei, mamãe, mas não vou voltar derrotada. Não vai voltar derrotada porque não vai se derrotar, corrigiu Lúcia, abraçando a irmã com força. Você é a pessoa mais determinada que conheço. Quando chamaram o embarque, Isabel se virou uma última vez para olhar Salvador através das janelas do aeroporto. A cidade se estendia entre o mar e as colinas, banhada pela luz dourada da manhã. Por um instante, questionou se estava fazendo a escolha certa. Então pensou em Farid, no projeto cultural que a esperava, nas possibilidades que se abriam como portas em um corredor infinito. Respirou fundo, ajustou a mochila nos ombros e caminhou em direção ao portão de embarque. 2h30 depois, o avião tocou o solo do aeroporto de Congonhas. Isabel observou pela janelinha a imensidão cinzenta de São Paulo se estendendo até o horizonte. A diferença era gritante. Onde Salvador era colorida e orgânica, São Paulo era geométrica e implacável. Onde uma era aconchegante como um abraço, a outra era desafiadora como uma prova. Farid a esperava na área de desembarque, segurando uma placa com seu nome. Vestia jeans e uma camisa polo, parecendo mais jovem e acessível que nos encontros anteriores. Quando a viu, sorriu amplamente e acenou. Bem-vinda a São Paulo. Disse tomando-lhe a bagagem. Como foi o voo? Rápido, respondeu Isabel, ainda atordoada pela multidão e pelo movimento frenético do aeroporto. E assustador? Ela riu. Um pouco. No carro, um sedã escuro e confortável, Farid explicou a logística dos próximos dias enquanto navegavam pelo trânsito intenso da cidade. Isabel observava pela janela os prédios que se multiplicavam em todas as direções, as pessoas caminhando apressadas nas calçadas, o ritmo frenético que contrastava dramaticamente com o tempo mais suave de Salvador. Segunda-feira você conhece a equipe, dizia Farid. Terça começamos o planejamento intensivo do festival. Vai ser intenso, mas empolgante. Quantas pessoas trabalham na fundação? No projeto do festival, 15 pessoas. Mas a fundação como um todo tem cerca de 40 funcionários. Isabel fez cálculos mentais. Nunca havia trabalhado em um ambiente com tantas pessoas. No restaurante, eram apenas 8 funcionários no total. O apartamento em Higienópolis a surpreendeu positivamente. Pequeno, mas bem localizado, com móveis modernos e uma vista parcial do centro da cidade. Farid ajudou-a com as bagagens e fez questão de mostrar todos os cômodos, explicar como funcionavam os eletrodomésticos e deixar um envelope com informações práticas. Precisa de alguma coisa agora? Perguntou parado na porta. Isabel olhou ao redor do apartamento vazio e silencioso. Acho que preciso processar tudo isso. Claro. Descanse hoje e amanhã. Segunda-feira às 9 da manhã, ok? Quando ele saiu, Isabel se sentou no sofá e permitiu que a realidade finalmente a atingisse. Estava em São Paulo, prestes a começar uma carreira completamente nova, trabalhando com um homem que mal conhecia, em um projeto que poderia definir seu futuro profissional. Era aterrorizante e emocionante ao mesmo tempo. Pegou o celular e ligou para casa. Mamãe? Chegou bem. Sim, está tudo perfeito. Não estou assustada. Mentira. Estava apavorada. Mas pela primeira vez em anos, sentia que estava exatamente onde deveria estar. Segunda-feira chegou acompanhada de uma chuva fina e persistente que transformava São Paulo em um quadro impressionista. Isabel acordou às 6 da manhã, tomada por uma mistura de ansiedade e expectativa que a fez revisar mentalmente sua apresentação em árabe 3 vezes, antes mesmo de sair da cama. O endereço da Fundação Al-Mutairi para Diálogo Cultural ficava no 22º, andar de um edifício espelhado na região da Faria. Lima. Isabel chegou com 20 minutos de antecedência, tempo que aproveitou para observar o movimento na recepção. Executivos apressados, entregadores, pessoas falando em inglês e português, um verdadeiro caldeirão cultural que a fez sentir-se simultaneamente intimidada e fascinada. Isabel Santos, uma mulher elegante de aproximadamente 40 anos, aproximou-se sorrindo. Seus traços delatavam origem árabe.
e quando sorriu, pequenas rugas se formaram ao redor de seus olhos castanhos e expressivos. Sou Laila Kassem, diretora de projetos. Farid me contou muito sobre você. Prazer em conhecê-la, respondeu Isabel em árabe. Testando as águas, o rosto de Laila se iluminou. Perfeito. Vamos nos dar muito bem. O escritório da fundação ocupava todo o andar, com salas de reunião com paredes de vidro, uma biblioteca impressionante, dedicada a estudos culturais, e uma área comum onde funcionários de diferentes nacionalidades conversavam em uma Babel moderna de idiomas. Nossa equipe para o festival, explicou Laila enquanto caminhavam, inclui Ahmad, nosso especialista em literatura árabe clássica, nascido em Damasco, mas criado aqui. Yasmin, curadora de arte, filha de libaneses de terceira geração. Omar, coordenador de eventos palestino que chegou há 5 anos. Cada apresentação era um pequeno universo de histórias pessoais. Isabel percebeu que não era a única navegando entre mundos culturais. Todos ali pareciam carregar múltiplas identidades, múltiplas lealdades, múltiplas formas de pertencimento. Farid chegou às 10 horas, trazendo uma energia que transformava imediatamente o ambiente. Vestia um terno azul marinho impecável, mas sua postura era descontraída, quase familiar. Reunião geral em 15 minutos, anunciou, passando pelas mesas e cumprimentando cada funcionário individualmente. Quando chegou a Isabel, sorriu com uma calidez que a fez corar involuntariamente. Como foi a primeira noite paulistana? Silenciosa demais, admitiu ela. Em Salvador sempre tem som de algum lugar. Você se acostuma. Ou melhor, aprende a gostar do silêncio. A primeira reunião foi uma imersão completa no universo do festival. A mesa oval de vidro estava coberta de plantas baixas, cronogramas, orçamentos e propostas artísticas. Isabel se sentou entre Laila e Ahmad, tentando absorver a quantidade impressionante de informações que fluía de forma acelerada. O Centro Cultural São Paulo confirmou as datas, dizia Omar consultando seu tablet. Primeira semana de novembro. Temos o teatro principal, 3 salas menores e a galeria de exposições. E a parte gastronômica? Perguntou Farid. 20 restaurantes confirmados, respondeu Yasmin. Desde a comida síria tradicional até fusões contemporâneas. Isabel anotava tudo furiosamente, mas aos poucos percebeu que sua contribuição seria mais conceitual que logística. Quando Farid se voltou para ela, sentiu todos os olhares convergindo em sua direção. Isabel, sua perspectiva acadêmica será fundamental. Queremos que o festival tenha profundidade intelectual, não apenas entretenimento. Pensei em painéis sobre a presença árabe na literatura nordestina. Começou hesitante, mas ganhando confiança à medida que falava. Jorge Amado, por exemplo, incorporou elementos da cultura árabe de forma muito orgânica. Radwan Nassar, filho de libaneses, reinventou a narrativa brasileira. O silêncio que se seguiu a fez temer ter falado bobagem. Então Ahmad bateu palmas lentamente. Perfeita. Essa é exatamente a abordagem que precisávamos. As semanas seguintes se transformaram em um turbilhão de atividades. Isabel descobriu que tinha jeito para articular ideias complexas, de forma acessível, que sua fluência em árabe abria portas inesperadas e que a experiência de trabalhar em restaurante a havia preparado melhor que imaginava para lidar com pressão e prazos apertados. Mas também enfrentou desafios que não antecipara. São Paulo era uma cidade que exigia constantemente que ela se reinventasse. O trânsito caótico que a obrigava a sair com 2 horas de antecedência, o ritmo de trabalho que parecia não ter pausas, a necessidade constante de provar que pertencia àquele ambiente sofisticado. Você está se saindo muito bem, disse Farid numa tarde de quinta-feira, quando trabalhavam até tarde revisando a programação cultural. Estavam sozinhos no escritório, a cidade iluminada se estendendo através das janelas panorâmicas. Às vezes, me sinto como uma impostora, confessou Isabel, tirando os óculos para massagear as têmporas cansadas. Por quê? Todo mundo aqui tem mais experiência, mais formação, mas ninguém tem sua autenticidade. Farid se inclinou ligeiramente na direção dela. Isabel, você fala sobre essas questões culturais com uma paixão que é impossível fingir. Isso vale mais que qualquer diploma. O elogio a aqueceu por dentro, mas também a deixou desconfortável.
Havia algo na forma como Farid a olhava que ia além da relação profissional. Uma intensidade que a fazia questionar se não estava lendo sinais onde não existiam. Farid, posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. Por que esse projeto é tão importante para você? Ele recostou na cadeira, o semblante se tornando mais sério. Porque passei a vida inteira me sentindo dividido. No Brasil era o árabe. Nos países árabes era o brasileiro. Nunca consegui ser completamente aceito em lugar nenhum. A honestidade da resposta tocou Isabel profundamente. E agora? Agora penso que talvez o problema não seja escolher um lado. Talvez seja encontrar pessoas que entendam que é possível habitar os dois mundos. Seus olhares se encontraram e permaneceram assim por alguns segundos que pareceram suspensos no tempo. Isabel sentiu uma onda de calor subir pelo peito, uma conexão que transcendia a dimensão profissional. Então o telefone de Farid tocou, quebrando o encanto. Alô? Sim, estou no escritório. Ele franziu a sobrancelha. Agora? Está bem, estou indo. Desligou com expressão preocupada. Preciso ir. Problema familiar. Algo grave? Espero que não. Farid pegou o paletó e se dirigiu à porta, mas parou no meio do caminho. Isabel, o que conversamos, fique entre nós por enquanto, ok? Ela acenou positivamente. Mas uma inquietação estranha se instalou em seu peito. Havia algo na voz dele, uma urgência que sugeria que os problemas familiares de Farid Al-Mutairi poderiam ser mais complexos do que ela imaginara, e que talvez ela estivesse se envolvendo em uma história muito mais complicada do que pensara inicialmente. O problema familiar de Farid se revelou mais sério do que Isabel antecipara. Ele faltou ao trabalho na sexta-feira, e quando retornou na segunda-feira seguinte, parecia visivelmente abalado. Os olhos estavam cansados, a postura menos ereta, e pela primeira vez desde que o conhecera, sua aparência não estava impecável. Tudo bem? Perguntou Isabel quando ele passou por sua mesa, sem o cumprimento habitual. Questões complexas. Respondeu vagamente, dirigindo-se diretamente para sua sala, Laila, que observara a cena. Aproximou-se de Isabel depois que Farid se isolou. A família dele tem complicações, disse em voz baixa. Parte mora no Líbano, parte aqui. Nem sempre concordam sobre os rumos dos negócios. Que tipo de discordâncias? A Fundação Cultural, por exemplo. Alguns acham que é desperdício de dinheiro. Prefeririam investir apenas nos negócios tradicionais. A informação deixou Isabel inquieta. Se a família de Farid se opunha aos projetos culturais, o que aconteceria com o festival? E com seu emprego? Na quarta-feira, a situação ficou mais clara durante uma videoconferência tensa que Isabel pôde acompanhar parcialmente através das paredes de vidro da sala de reuniões. Farid falava em árabe com várias pessoas na tela, sua voz alternando entre tom diplomático e frustração evidente. Em determinado momento, ele bateu a mão na mesa e se levantou bruscamente. Quando saiu da reunião, Isabel estava organizando documentos próxima à porta. Isabel, pode vir à minha sala. O escritório particular de Farid era elegante sem ser ostensivo. Uma mesa de madeira escura, estantes repletas de livros em árabe e português, algumas fotografias que mostravam momentos de viagens e eventos culturais. Isabel se sentou na poltrona em frente à mesa, notando pela primeira vez como o ambiente refletia a personalidade complexa de seu chefe. Preciso lhe contar algumas coisas, disse Farid, servindo 2 copos de água. Sobre minha família, sobre os desafios que enfrentaremos. Eu ouvi alguns comentários, então já sabe que nem todos apoiam nosso trabalho aqui. Farid suspirou profundamente. Meu pai construiu um império no agronegócio. Para ele e meus irmãos mais velhos, cultura é luxo desnecessário. E sua mãe? O rosto de Farid se suavizou. Minha mãe compreendia. Ela era descendente de árabes, que migraram para o Brasil no início do século XX. Cresceu ouvindo histórias sobre a importância de preservar tradições, mas também sobre a necessidade de se adaptar ao novo país. Faleceu há 3 anos. Deixou uma herança específica para projetos culturais. Foi assim que pude criar a fundação. Mas a verba tem limitações, e minha família questiona cada real gasto. Isabel absorveu a informação silenciosamente. Começava a compreender a pressão que Farid enfrentava, navegando entre responsabilidades empresariais e paixão pessoal.
Por que me conta isso? Porque quero que você entenda que este festival não é apenas um evento. É minha chance de provar que cultura pode ser investimento válido, que pontes entre povos têm valor prático. E se não conseguirmos? Farid se inclinou na direção dela. Isabel, você já parou para pensar por que a conectei instantaneamente aquele dia no restaurante? Porque eu falava árabe? Não só isso. Seus olhos se fixaram nos dela. Porque vi em você a mesma inquietação que sinto desde criança. Essa necessidade de encontrar seu lugar entre mundos diferentes. A intensidade do olhar dele fez Isabel se remexer na cadeira. Farid, sabe o que mais me impressiona em você? Não é só sua competência acadêmica ou linguistic fluency. É sua naturalidade em transitar entre universos culturais. Você não força uma identidade. Simplesmente é. As palavras tocaram Isabel de forma inesperada, despertando uma emoção que ela não sabia nomear. Havia semanas tentando se ajustar ao ambiente sofisticado da fundação, questionando constantemente se pertencia àquele mundo. De repente, Farid estava dizendo que sua capacidade de não pertencer completamente era exatamente seu valor maior. Obrigada, murmurou. É a verdade. Farid se levantou e caminhou até a janela. Isabel, posso fazer outra pergunta pessoal? Claro. Você sente falta de casa? A pergunta a pegou desprevenida. Todos os dias, mas pela primeira vez na vida, sinto que estou construindo algo verdadeiramente meu. Farid se virou sorrindo pela primeira vez em dias. É exatamente isso. Você encontrou sua vocação. O momento foi interrompido pela chegada de Ahmad, que bateu na porta antes de entrar. Farid, chegaram as propostas das editoras para o catálogo do festival. Perfeito. Isabel, você poderia revisar os textos? Sua perspectiva acadêmica será valiosa. Enquanto saía da sala, Isabel se deu conta de que algo havia mudado naquela conversa. Farid não era mais apenas seu chefe. Era alguém que compreendia suas inquietações mais profundas, que via valor naquilo que ela frequentemente considerava inadequação. Mas essa descoberta trouxe também uma inquietação nova e perturbadora. Estava começando a sentir por ele algo que transcendia a admiração profissional. Na quinta-feira, a resposta chegou de forma inesperada durante o lançamento de uma exposição sobre arte árabe brasileira em uma galeria de Vila Madalena. Isabel acompanhou Farid como representante da fundação, circulando entre artistas, críticos e colecionadores em um ambiente sofisticado que a intimidava ligeiramente. Você está linda, disse Farid quando se encontraram na entrada da galeria. Isabel havia escolhido um vestido azul marinho discreto, mas a forma como ele a olhou fez com que se sentisse especial. Obrigada. Durante a noite, eles circularam juntos entre as obras, conversando sobre arte, cultura e política. Isabel descobriu que Farid tinha opiniões bem fundamentadas sobre temas complexos, que ria facilmente e que tinha o hábito charmoso de inclinar a cabeça quando estava realmente interessado no que alguém dizia. Farid, uma mulher elegante de meia-idade, aproximou-se deles. Que surpresa encontrá-lo aqui. Dona Hay. Lena, respondeu ele cordialmente. Mas Isabel notou uma tensão sutil em sua postura. Como vai? Bem. E esta é Isabel Santos, nossa coordenadora cultural. Ah, a famosa Isabel. A mulher sorriu de forma que não chegou aos olhos. Farid não para de falar sobre seu projeto. Cultural. O tom ligeiramente desdenhoso não passou despercebido. Isabel compreendeu que estava sendo avaliada, julgada, possivelmente considerada inadequada para estar ali. O festival promete ser muito interessante, disse diplomaticamente. Tenho certeza. Embora algumas pessoas da comunidade se perguntem se é o melhor uso dos recursos da família Al-Mutairi, Farid se enrijeceu. Dona Helena, acredito que isso não é... Claro. São apenas comentários. A mulher sorriu friamente. Até mais, queridos. Quando ela se afastou, Isabel sentiu o desconforto se instalando entre eles. Quem era? Helena Sabag. Família tradicional da comunidade árabe brasileira. Muito influente, muito conservadora. E claramente não aprova nosso trabalho, nem nosso proximidade. A palavra ficou suspensa no ar entre eles. Proximidade. Isabel se deu conta de que, aos olhos de terceiros,
Ela e Farid poderiam parecer mais do que colegas de trabalho. E isso estava se tornando um problema. Farid, as pessoas estão falando? Ele hesitou antes de responder. Algumas. A comunidade árabe brasileira é pequena e tradicional. Especulam sobre tudo. E o que especulam sobre nós? Farid a encarou diretamente. Que talvez haja mais do que trabalho entre nós. O coração de Isabel acelerou. E há? A pergunta saiu antes que pudesse contê-la. Farid ficou em silêncio por longos segundos, seus olhos escuros buscando algo no rosto dela. Honestamente, não sei mais. A resposta honesta e vulnerável despertou em Isabel uma onda de emoções contraditórias. Atração, medo, excitação, preocupação, tudo misturado em um turbilhão que ameaçava alterar completamente o curso de sua nova vida. Porque se havia algo entre eles, e ela suspeitava que havia, as complicações que enfrentariam iriam muito além das pressões familiares ou expectativas sociais. Iriam direto ao centro de quem ela estava se tornando naquela nova vida. As 2 semanas seguintes ao evento na galeria transcorreram em uma dança cuidadosa de aproximações e recuos. Isabel e Farid mantinham profissionalismo impecável durante as reuniões. Mas havia momentos. Um olhar prolongado durante uma apresentação, mãos que se tocavam brevemente ao passarem documentos, conversas que se estendiam além do necessário, que sugeriam uma corrente subterrânea de tensão emocional. Isabel se pegou analisando cada interação, questionando se estava interpretando sinais onde não existiam. Farid se tornara mais atencioso, perguntando sobre sua adaptação à cidade, sugerindo restaurantes, oferecendo-se para acompanhá-la a eventos culturais relevantes para o projeto. Você parece diferente, observou Laila numa tarde de quarta-feira, enquanto revisavam a lista de convidados para um evento de divulgação do festival. Como assim? Iluminada? Não sei explicar. Você chegou aqui tímida. Agora fala com autoridade sobre o projeto, tem ideias ousadas. Isabel sorriu, reconhecendo que a observação era precisa. Sentia-se mais segura, mais articulada, como se finalmente estivesse ocupando um espaço que lhe pertencia. Mas sabia que parte dessa transformação estava relacionada à forma como Farid a via, não como uma garçonete que por acaso falava árabe, mas como uma intelectual capaz de ideias originais. São Paulo me fez bem, disse diplomaticamente. Ou alguém em São Paulo fez bem para você? Retrucou Laila com um sorriso conhecedor. Naquela mesma tarde, Farid apareceu em sua mesa com uma proposta inesperada. Isabel, preciso ir a um evento no consulado libanês amanhã à noite. Gostaria de me acompanhar? Há pessoas importantes que deveriam conhecer nosso projeto. O convite soou profissional, mas havia algo na forma como ele evitou seu olhar que sugeria camadas adicionais de significado. Claro, respondeu, tentando manter o tom casual. É formal. Você tem um vestido apropriado. Na verdade, não tinha. Naquela noite, Isabel passou 2 horas em um shopping da Oscar Freire, experimentando vestidos que custavam mais do que seu salário mensal no restaurante. Finalmente optou por um modelo preto elegante, que realçava sua silhueta sem ser chamativo, acompanhado de sapatos de salto moderado que a fariam parecer confortável em ambientes sofisticados. Farid a buscou às 7 horas, dirigindo pessoalmente, coisa incomum, já que normalmente utilizava motorista para compromissos formais. Quando Isabel abriu a porta do apartamento, ele ficou visivelmente impressionado. Você está deslumbrante, disse sua voz ligeiramente rouca. Obrigada. Isabel ajeitou a bolsa pequena, subitamente consciente de que aquilo não parecia uma saída profissional comum. O consulado libanês ocupava uma mansão elegante em Higienópolis, com jardins cuidados e uma fachada que misturava elementos arquitetônicos árabes e europeus. O salão principal fervilhava com diplomatas, empresários e representantes da comunidade árabe brasileira, todos trajando roupas formais e conversando em uma mistura de árabe, português e francês. Farid, um homem grisalho de barba bem aparada, aproximou-se deles com braços abertos. Que alegria vê-lo. Cônsul Khalil, como vai? Farid respondeu em árabe, depois mudou para o português. Gostaria de apresentar Isabel Santos, nossa coordenadora cultural.
O cônsul cumprimentou Isabel cordialmente, fazendo algumas perguntas sobre sua formação acadêmica e expressando interesse genuíno pelo festival. Mas Isabel notou que algumas pessoas observavam sua presença com curiosidade, e nem toda ela benevolente. A comunidade é fechada, murmurou Farid em seu ouvido enquanto se dirigiam ao bar. Muitos não estão acostumados com outsiders em posições importantes. Sou uma outsider. Você não tem sobrenome árabe, não cresceu na comunidade. Farid fez uma pausa. Para alguns isso importa. Isabel sentiu uma pontada de desconforto. Durante toda a vida, havia navegado entre diferentes grupos sociais, sem questionar seu direito de pertencimento. Agora, pela primeira vez, sentia-se explicitamente avaliada e possivelmente rejeitada com base em critérios que não controlava. E para você, importa? Farid parou de caminhar e se voltou completamente para ela. Isabel, para mim você é exatamente quem deveria ser. A intensidade da resposta e a forma como ele a olhou fizeram Isabel se sentir simultaneamente aquecida e desconfortável. Havia pessoas observando, e a última coisa que precisava era alimentar mais especulações sobre sua relação. Farid, deveríamos... Ali, Farid. Uma voz feminina interrompeu sua frase. Uma mulher jovem de cabelos escuros e traços delicados, claramente árabes, aproximou-se dele sorrindo. Quanto tempo? Amira! Farid se animou visivelmente. Que surpresa! Quando chegou de Beirute, semana passada, vim para uns negócios da família. Amira o beijou no rosto, depois olhou curiosa para Isabel. Isabel Santos, nossa coordenadora cultural. Isabel Amira Couri, prima distante e velha amiga. Amira cumprimentou Isabel cordialmente, mas ela percebeu imediatamente a avaliação sutil que estava sendo feita. A jovem era claramente bem posicionada socialmente. Falava português com sotaque charmoso e demonstrava familiaridade com Farid, que sugeria uma história compartilhada. Farid sempre teve interesse por projetos culturais, disse Amira sorrindo. Mesmo quando éramos crianças, organizava pequenas apresentações para a família. Você o conhece há muito tempo? Desde sempre. Nossas famílias são próximas há gerações. Amira tocou o braço de Farid casualmente. Na verdade, meus pais sempre acharam que nós dois... Amira, interrompeu Farid, corando ligeiramente. Ela riu. Desculpe, sou indiscreta. Mas você sabe como as famílias árabes adoram planejar casamentos. A informação atingiu Isabel como um soco no estômago. Amira não era apenas uma prima distante. Era alguém que a comunidade e as famílias viam como par apropriado para Farid. Alguém que compartilhava sua origem, seu status social, sua linguagem cultural. Com licença, murmurou Isabel, dirigindo-se ao banheiro. No espelho do lavabo elegante, observou seu próprio reflexão. O vestido preto estava impecável. A maquiagem discreta, mas elegante, mas de repente se sentiu como uma impostora. Por mais que se esforçasse, seria sempre a garçonete de Salvador, tentando se passar por algo que não era. Quando retornou ao salão, encontrou Farid conversando animadamente com um grupo que incluía Amira, o cônsul, e várias pessoas que claramente pertenciam ao mesmo círculo social. Eles falavam em árabe, rindo de referências que ela não compreendia, demonstrando uma intimidade cultural que 5 anos de estudos acadêmicos não poderiam reproduzir. Farid a viu e acenou para que se aproximasse, mas Isabel fingiu não ver. Em vez disso, dirigiu-se ao bar e pediu uma água com gás, precisando de alguns momentos para reorganizar as emoções. Primeira vez em evento do consulado? Uma voz masculina ao seu lado a fez se virar. Um homem de meia-idade, elegante, sorria gentilmente. Sim. E você? Sou Boutros Tamer, empresário. Conheço a comunidade há décadas. Ele estudou seu rosto. Você trabalha com o jovem Farid, não é? Sou coordenadora cultural da fundação. Ah, sim. O famoso projeto cultural. Boutros Sipped His Drink. Admirável, embora alguns questionem se é prioridade adequada para os recursos familiares. Era a segunda vez em poucas semanas que ouvia críticas indiretas ao projeto. Por que não seria? Bem, cultura é importante, claro, mas preservar tradições familiares, manter jovens conectados às raízes, isso também importa. Boutros olhou na direção onde Farid conversava com Amira. Farid é um rapaz ber.
ilhante, mas às vezes se deixa levar por entusiasmos passageiros. A insinuação era clara. Isabel era um entusiasmo passageiro. Uma fase que Farid superaria quando reassumisse seu lugar apropriado na comunidade. Com licença, disse ela, afastando-se antes que pudesse ouvir mais observações degradantes. Encontrou Farid perto da entrada, aparentemente procurando por ela. Isabel, onde você estava? Precisava de ar. Está tudo bem? Você parece... Farid, acho que devíamos ir. Ele notou algo em seu tom que o fez não questionar. Claro. Deixe-me apenas me despedir. No caminho de volta, o silêncio no carro era denso. Isabel olhava pela janela, processando a noite e as revelações desconfortáveis sobre sua posição, naquele mundo que pensara estar começando a compreender. Isabel, o que aconteceu? Farid finalmente perguntou quando pararam no semáforo. Nada específico. Apenas percebi algumas coisas. Que tipo de coisas? Ela se virou para encará-lo. Farid, você e Amira. Não há nada entre nós. Somos amigos de infância, nada mais. Mas suas famílias esperavam. Minhas famílias esperam muitas coisas que não vão acontecer. Sua voz tinha uma firmeza que a surpreendeu. Isabel, você precisa entender uma coisa. Não vivo para as expectativas dos outros, mas elas existem e são poderosas. Farid parou o carro em frente ao edifício dela e desligou o motor. São, mas não são mais poderosas que meus próprios sentimentos. A palavra sentimentos ficou suspensa entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar completamente. Farid, Isabel, posso subir? Precisamos conversar. Ela sabia que aceitar seria cruzar uma linha irreversível. Sabia também que recusar seria negar algo que crescia entre eles há semanas. Algo que se tornara impossível ignorar. Pode, disse simplesmente, e naquele momento, ambos compreenderam que as complicações que enfrentariam dali em diante seriam muito maiores do que pressões familiares ou expectativas sociais. Seriam sobre escolher entre segurança e paixão, entre pertencimento e autenticidade, entre o que era esperado e o que era verdadeiro. O apartamento de Isabel parecia diferente com a presença de Farid, menor, mais íntimo, carregado de uma tensão elétrica que tornava cada movimento consciente e deliberado. Ele se sentou no sofá mantendo distância respeitosa, mas seus olhos não saíam do rosto dela. Quer água? Café? Perguntou Isabel, mais para quebrar o silêncio constrangedor do que por cortesia. Não, obrigado. Farid observou enquanto ela se sentava na poltrona oposta, claramente evitando proximidade física. Isabel, preciso ser honesto sobre algumas coisas. Sobre Amira, sobre tudo. Sobre como me sinto em relação a você. Sobre as complicações que isso traz. Sobre o que significa para nosso trabalho. Isabel sentiu o coração acelerar. Por semanas havia se perguntado se estava imaginando sinais que não existiam, se a tensão entre eles era produto de sua fantasia. Agora Farid estava prestes a tornar tudo real e concreto. Farid, talvez devêssemos manter as coisas profissionais. É tarde demais para isso. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Isabel, desde aquele primeiro dia no restaurante, não consigo parar de pensar em você. A confissão a atingiu como uma onda. Isso complica tudo. Eu sei. Acredite, tentei ignorar. Tentei me convencer de que era apenas admiração profissional, fascinação intelectual. Farid passou a mão pelos cabelos. Mas não é só isso, e você sabe. Isabel se levantou e caminhou até a janela, observando a cidade iluminada. Farid, eu não pertenço ao seu mundo. Que mundo? O mundo do consulado. Das famílias tradicionais. Das Amiras que cresceram sabendo exatamente qual é seu lugar. Ela se virou para encará-lo. Sou uma garçonete de Salvador que aprendeu árabe nos livros. E eu sou um herdeiro que passou metade da vida se sentindo deslocado em ambas as culturas. Farid se levantou também, aproximando-se dela. Isabel, você acha que não enxergo quem você realmente é? Quem eu realmente sou? Uma mulher brilhante, apaixonada, corajosa o suficiente para deixar tudo o que conhecia em busca de algo maior. Ele parou a poucos passos dela. Alguém que compreende a cultura árabe melhor que muitas pessoas que nasceram nela. As palavras de Farid tocaram partes vulneráveis que Isabel havia protegido durante toda a vida.
Ninguém jamais a havia visto com tanta clareza. Ninguém havia valorizado exatamente aquilo que ela considerava suas inadequações. As pessoas vão falar, disse em voz baixa. Já estão falando. Sua família. Minha família terá que aceitar minhas escolhas. Farid estendeu a mão, tocando levemente seu braço. Isabel, não posso mais fingir que não sinto nada por você. O toque dele enviou uma corrente elétrica através de sua pele. Isabel fechou os olhos, lutando contra o impulso de se entregar àquela atração que crescia há semanas. E o trabalho, o festival, não vai mudar nada profissionalmente. Somos adultos, podemos separar as coisas. Isabel riu, mas sem humor. Farid, você acredita mesmo nisso? Ele hesitou, e nessa hesitação ela encontrou sua resposta. Claro que mudaria tudo. O relacionamento alteraria a dinâmica da equipe, as relações com fornecedores, a percepção da comunidade sobre o projeto. Tudo estaria contaminado pela especulação sobre seus motivos pessoais. Talvez mude algumas coisas, admitiu ele. Mas Isabel, você prefere viver sempre segura ou arriscar ser feliz? A pergunta era direta demais, honesta demais para ser ignorada. Isabel passou a vida inteira fazendo escolhas seguras. Cuidar da família, trabalhar para pagar os estudos, aceitar o que era oferecido em vez de buscar o que desejava. Pela primeira vez, alguém estava oferecendo algo que ela realmente queria, mesmo sabendo que seria complicado. Eu não sei como fazer isso, confessou. Fazer o quê? Me envolver com alguém como você. Não sei as regras, não compreendo completamente as implicações. Farid sorriu pela primeira vez desde que entraram no apartamento. Isabel, você acha que eu sei? Nunca me senti assim por ninguém. Nem por Amira. Amira é uma amiga querida, alguém que minha família aprovaria sem hesitação. Mas não sinto por ela nem um décimo do que sinto por você. Isabel estudou seu rosto, procurando sinais de hesitação ou dúvida. Encontrou apenas sinceridade e uma vulnerabilidade que a surpreendeu. Farid Al-Mutairi, o empresário confiante e sofisticado, parecia um homem perdido, esperando que ela tomasse uma decisão que definiria o futuro de ambos. Se fizermos isso, disse lentamente, preciso de algumas garantias. Quais? Primeiro, meu trabalho não pode ser comprometido. Se não der certo entre nós, ainda assim preciso da minha carreira. Concordo completamente. Segundo, não quero ser seu segredo sujo. Se vamos tentar que seja aberto e honesto. Também concordo. Terceiro, Isabel hesitou, depois continuou com firmeza. Se sua família ou comunidade tornar minha vida impossível, você precisa me apoiar. Não posso lutar essas batalhas sozinha. Farid se aproximou mais, até que estavam apenas a poucos centímetros de distância. Isabel, não vou deixar ninguém maltratá-la, jamais. A proximidade dele estava nublando seu julgamento. Isabel podia sentir seu perfume sutil, ver as pequenas linhas ao redor de seus olhos, notar como seus lábios se curvavam ligeiramente quando ele estava concentrado. Farid, se fizermos isso, não há volta. Eu sei. Ele levantou a mão, tocando delicadamente seu rosto. A questão é, você quer fazer isso? Isabel fechou os olhos, permitindo-se sentir o toque dele, a promessa que carregava, o risco que representava. Toda a sua vida havia sido uma série de decisões cuidadosas e conservadoras. Mas Ali Farid não era uma escolha conservadora. Era um salto no desconhecido, uma aposta em algo que poderia alterar completamente sua trajetória. Sim, murmurou. Quero. Quando abriu os olhos, encontrou Farid sorrindo com uma alegria genuína que transformou completamente seu rosto. Ele se inclinou lentamente, dando-lhe tempo para se afastar se quisesse. Isabel não se afastou. O beijo foi suave inicialmente, quase hesitante, como se ambos estivessem testando a realidade daquele momento. Depois se aprofundou, carregando semanas de tensão contida, de olhares prolongados, de conversas carregadas de subentendidos. Quando se separaram, Isabel se sentiu simultaneamente eufórica e aterrorizada. Havia cruzado a linha, tomado uma decisão que mudaria tudo. Sem arrependimentos, perguntou Farid, ainda segurando seu rosto entre as mãos. Ainda não, respondeu ela rindo nervosamente. E amanhã? Amanhã veremos como lidar com as consequências. Farid a beijou novamente, mais brevemente desta vez. Isabel, não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Promete? Prometo.
Quando ele saiu meia hora depois, Isabel se sentou no sofá ainda aquecido por sua presença e permitiu que a realidade a atingisse completamente. Havia se envolvido romanticamente com seu chefe, um homem de família tradicional árabe, herdeiro de uma fortuna que ela mal conseguia dimensionar. Ou havia tomado a decisão mais corajosa de sua vida, ou acabara de arruiná-la completamente. Na manhã seguinte, descobriria qual das duas opções era verdadeira. Na manhã seguinte, Isabel acordou com uma mistura de euforia e apreensão que a fez permanecer na cama 15 minutos além do despertador, processando os eventos da noite anterior. O beijo de Farid ainda ecoava em seus lábios, mas a luz do dia trazia uma clareza perturbadora sobre as complicações que enfrentariam. Chegou ao escritório determinada a manter profissionalismo absoluto, mas suas resoluções foram testadas no momento em que viu Farid. Ele estava na área comum, conversando com Ahmad sobre detalhes logísticos do festival, e quando seus olhares se encontraram através da sala, ela sentiu o mesmo arrepio da noite anterior. Farid sorriu discretamente, um sorriso que carregava cumplicidade e promessa, e Isabel correspondeu antes de se dirigir rapidamente para sua mesa, o coração acelerado. "Bom dia", disse Laila, aproximando-se com 2 xícaras de café. "Você está radiante hoje." "Dormi bem", mentiu Isabel, aceitando o café gratefully. "Ótimo, porque temos um dia intenso. Reunião com a equipe de produção às 10, almoço com jornalistas às 12h30, e à tarde precisamos definir a programação final do festival." As horas seguintes transcorreram em ritmo frenético. Isabel se jogou no trabalho com intensidade redobrada, talvez para compensar a distração constante que a presença de Farid representava. Durante a reunião matinal, eles mantiveram interações estritamente profissionais, mas havia uma tensão subjacente que Isabel temia fosse perceptível para os outros. O almoço com jornalistas aconteceu em um restaurante elegante na Vila Olímpia. Isabel se sentou ao lado de Yasmin, estrategicamente longe de Farid, mas podia senti-lo observando-a discretamente enquanto respondia perguntas sobre os aspectos acadêmicos do festival. A presença árabe na literatura brasileira é mais profunda do que muitos imaginam, explicava para uma jornalista cultural. Autores como Milton Hatum e Radwan Nassar não apenas incorporaram elementos autobiográficos, mas recriaram completamente formas narrativas brasileiras. E isso será abordado no festival? Temos painéis específicos sobre literatura, mas também workshops práticos. Queremos que as pessoas experimentem, não apenas observem. Farid interveio. Isabel desenvolveu uma abordagem inovadora que conecta teoria acadêmica com experiência prática. É exatamente o diferencial que buscávamos. O elogio público a aqueceu, mas também a deixou desconfortável. Seria natural que ele destacasse seu trabalho, ou havia algo mais nas palavras dele? A resposta veio de forma inesperada durante o café, quando uma das jornalistas comentou casualmente: "Vocês formam uma dupla muito harmoniosa. Há quantos anos trabalham juntos?" "Algumas semanas apenas", respondeu Isabel rapidamente. "Mesmo? Parecem se conhecer há muito tempo." Isabel trocou um olhar breve com Farid, vendo nele a mesma inquietação. As pessoas estavam percebendo algo que eles achavam estar controlando. De volta ao escritório, a tarde trouxe uma complicação mais séria. Uma ligação de Omar interrompeu a reunião de planejamento. "Farid precisa atender. É urgente." Farid se afastou para falar ao telefone e Isabel notou como sua expressão se tornou progressivamente mais tensa. Quando retornou, parecia visivelmente perturbado. "Problemas?" perguntou Ahmad. "Questões familiares. Precisarei viajar ao Líbano na próxima semana." "Por quanto tempo?" Isabel fez a pergunta antes de conseguir se conter. Todos olharam para ela e Isabel percebeu que sua preocupação havia soado excessivamente pessoal. Ahmad franziu ligeiramente a sobrancelha. Yasmin trocou um olhar com Laila. "Não sei ao certo", respondeu Farid, seu tom cuidadosamente neutro. "Mas não devem ser mais que 2 semanas." O resto da reunião transcorreu com Isabel, tentando compensar seu lapso anterior, mantendo-se rigorosamente focada nos aspectos técnicos do projeto. Mas internamente uma ansiedade crescente se instalava. Farid viajaria justamente quando eles acabavam de se aproximar. E questões familiares no contexto dele
Poderiam significar pressões sobre seus relacionamentos, suas escolhas, seu futuro. Quando a equipe se dispersou, Farid discretamente sugeriu que Isabel permanecesse para revisar alguns detalhes orçamentários. Quando ficaram sozinhos, ele fechou a porta e se aproximou. Isabel, sobre a viagem, é sobre nós? Em parte. Meu irmão mais velho ligou. Aparentemente, alguns membros da comunidade fizeram comentários à família sobre minhas escolhas recentes. O estômago de Isabel se contraiu. Que tipo de comentários? Que estou me envolvendo com uma funcionária. Que isso pode comprometer minha credibilidade nos negócios. Que preciso pensar melhor sobre minhas responsabilidades familiares. E você precisa? Farid se aproximou tocando sua mão. Isabel, você sabe a resposta. Sei. Farid, talvez eles tenham razão. Talvez seja muito complicado, muito... Pare. Ele segurou suas mãos firmemente. Não vou deixar que o medo dos outros determine minha vida. Mas você precisa viajar para explicar isso. Preciso viajar para deixar claro que sou adulto e tomo minhas próprias decisões. Farid se inclinou, beijando sua testa. Mas admito que estou nervoso. Por quê? Porque minha família pode ser muito persuasiva quando quer. E por quê? Ele hesitou. Por que o quê? Porque você é importante demais para mim. Não quero perdê-la. As palavras tocaram Isabel profundamente, mas também intensificaram suas preocupações. Se Farid já estava enfrentando pressão familiar apenas alguns dias depois de se aproximarem, o que enfrentariam nos meses seguintes? Farid, talvez devêssemos desacelerar. Não. A resposta foi firme e imediata. Isabel, se começarmos a recuar a cada pressão externa, nunca teremos chance de descobrir o que podemos ser. Ele estava certo, mas isso não diminuía o medo. E se sua família fizer você mudar de ideia? Não vai fazer. Como pode ter certeza? Farid sorriu, mas havia uma vulnerabilidade em seus olhos que ela não havia visto antes, porque pela primeira vez na vida encontrei algo pelo que vale a pena lutar. A declaração era romântica e assustadora ao mesmo tempo. Isabel se deu conta de que não era apenas o coração dela que estava em jogo. Farid estava arriscando seu relacionamento familiar, suas raízes culturais, possivelmente até sua posição nos negócios da família. E se o preço for alto demais? Perguntou ela. Então pagaremos juntos. Naquela noite, Isabel ligou para casa pela primeira vez em 2 semanas. Precisava ouvir a voz da mãe, reconectar-se com sua própria base emocional antes de se aprofundar ainda mais naquela história complexa. Filha, como você está? Carmen notou imediatamente algo diferente no tom de voz dela. Bem, mamãe, trabalhando muito. E esse seu chefe? Como é trabalhar com ele? A pergunta inocente atingiu Isabel como uma punhalada. Ele é complicado. Complicado como? Isabel hesitou. Depois decidiu ser parcialmente honesta. Mamãe, acho que estou me envolvendo em algo que pode ser muito difícil de lidar. Relacionamento? Como você sabe? Carmen riu suavemente. Filha, sou sua mãe. Conheço sua voz. E quando uma mulher diz que algo é complicado com esse tom, sempre se trata de homem. E se for um homem muito diferente de mim? De família rica, tradições diferentes, expectativas que eu não sei se consigo atender? A pausa do outro lado da linha foi longa e pensativa. Isabel, você já parou para pensar que talvez ele também ache você diferente demais? E que talvez isso seja exatamente o que vocês precisam? A sabedoria simples de Carmen tocou fundo. Mamãe, e se der errado? E se der certo? Era a segunda vez em 2 dias que alguém fazia essa pergunta a Isabel. Primeiro Farid, agora sua mãe. Talvez o universo estivesse tentando lhe dizer algo. Eu tenho medo, confessou. Claro que tem. Medo faz parte de qualquer coisa que vale a pena. Quando desligou, Isabel se sentiu ligeiramente mais forte. Farid viajaria, enfrentaria sua família, definiria suas prioridades. Ela permaneceria em São Paulo tocando o projeto, provando que era capaz de manter profissionalismo mesmo em circunstâncias pessoais complicadas. Mas uma inquietação persistente permanecia. E se, quando Farid voltasse do Líbano, trouxesse consigo a decisão de que o preço de ficar com ela era alto demais para pagar? A semana da viagem de Farid começou com chuva persistente, que parecia refletir o humor geral no escritório da fundação. Isabel chegou na segunda-feira determinada
a provar que podia liderar o projeto na ausência dele, mas uma ligação matinal alterou completamente seus planos. Isabel, aqui é Helena Sabag. A voz da mulher que conhecera no consulado soava cordial, mas carregava uma formalidade que a deixou imediatamente alerta. Dona Helena, bom dia. Como posso ajudá-la? Gostaria de conversar com você sobre o festival. Posso passar aí hoje de manhã? Isabel trocou olhares com Laila, que trabalhava na mesa ao lado e claramente ouvia a conversa. Claro, estaremos aqui. Não, querida. Gostaria de falar apenas com você. O pedido específico soou como alarme em sua mente. Está bem. Que horas seria conveniente? Às 10 horas, se puder ser. Helena Sabag chegou pontualmente, trajando um conjunto elegante em tons de bege que transmitia autoridade sem ostentação. Isabel a recebeu na sala de reuniões, oferecendo café e mantendo o tom profissional, embora internamente se preparasse para uma conversa difícil. Isabel, vou direto ao ponto. Helena se acomodou na cadeira, cruzando as pernas e fixando nela um olhar penetrante. Há rumores circulando na comunidade sobre você e Farid. Que tipo de rumores? Que vocês têm um relacionamento que vai além do profissional. Isabel sentiu as faces se aquecerem, mas manteve a postura ereta. Dona Helena, meu relacionamento com o Sr. Al-Mutairi é estritamente baseado no trabalho que desenvolvemos juntos. Helena sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos. Querida, não sou ingênua. Vi como vocês se olhavam no evento do consulado, e várias pessoas notaram a intimidade entre vocês. Trabalhamos bem juntos. Natural que haja sintonia profissional. Isabel, posso falar com franqueza? Helena se inclinou ligeiramente para a frente. Você é uma moça inteligente, capaz, mas precisa entender certas realidades. Que realidades? A família Al-Mutairi é uma das mais tradicionais da comunidade árabe brasileira. Tem expectativas específicas sobre com quem Farid deve se relacionar, que tipo de vida deve levar, que responsabilidades deve assumir. Isabel sentiu uma pontada de raiva misturada com humilhação. E eu não me enquadro nessas expectativas. Não se trata de você pessoalmente. É questão de compatibilidade cultural, de entendimento de tradições, de preparação para certas responsabilidades sociais, como a Mira Curi, por exemplo. O sorriso de Helena se alargou. A Mira seria uma escolha natural. Famílias compatíveis, educação similar, compreensão das expectativas comunitárias. Dona Helena, com todo respeito, isso não é medieval demais para o século XXI? A pergunta direta fez Helena se endurecer ligeiramente. Isabel, tradições existem por razões práticas. Casamentos bem-sucedidos necessitam de bases sólidas comuns. E amor não é base sólida? Amor é importante, claro, mas não é suficiente quando há diferenças muito grandes de background, expectativas, preparação para responsabilidades específicas. Isabel se levantou, caminhando até a janela. Lá fora a chuva continuava, e ela observou as pessoas correndo com guarda-chuvas, cada uma lidando com sua própria tempestade. Dona Helena, por que está me contando isso? Porque gosto de você. Admiro sua inteligência, sua dedicação ao projeto. Mas também vejo que você pode se machucar se não compreender completamente a situação. E que situação é essa? Farid está no Líbano agora, sendo pressionado pela família sobre suas escolhas recentes. Há propostas concretas sobre seu futuro, incluindo possibilidades matrimoniais que beneficiariam significativamente os negócios familiares. O estômago de Isabel despencou. Propostas matrimoniais. A família Curi tem interesse em estreitar laços comerciais com os Al-Mutairi. Uma união entre Farid e Amira seria conveniente para todos os envolvidos. E se Farid não quiser? Helena suspirou. Isabel, Farid é um bom rapaz, mas também é herdeiro de um império empresarial. Há responsabilidades que transcendem desejos pessoais. Então você está aqui para me convencer a desistir dele? Estou aqui para sugerir que você pense cuidadosamente sobre o que realmente quer. Farid pode oferecer uma aventura temporária, mas pode oferecer o futuro estável que uma mulher inteligente como você merece. A pergunta atingiu Isabel em cheio. Nos últimos dias, havia se permitido fantasiar sobre possibilidades românticas, mas não havia realmente considerado aspectos práticos de longo prazo. Como seria namorar, eventualmente casar,
com alguém cuja família a via como inadequada. Como seria criar filhos entre duas culturas que às vezes pareciam irreconciliáveis? Dona Helena, agradeço sua preocupação, mas minhas decisões pessoais são minhas. Helena se levantou pegando a bolsa. Claro, querida. Apenas espero que sejam decisões baseadas na realidade, não em fantasias românticas. Na porta, ela se voltou uma última vez. Isabel, se mudar de ideia sobre qualquer coisa, pode me procurar. A comunidade cuida dos seus. Quando Helena saiu, Isabel permaneceu na sala de reuniões por longos minutos, processando a conversa. A mulher havia sido habilidosa. Não fizera ameaças diretas. Não havia sido explicitamente cruel, mas havia plantado sementes de dúvida que agora germinavam rapidamente em sua mente. Farid estava no Líbano, possivelmente sendo pressionado a considerar um casamento arranjado com Amira. E ela estava em São Paulo, sendo gentilmente informada de que não pertencia àquele mundo. O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era uma mensagem de Farid. Saudades. Família mais complicada que imaginei. Falo com você assim que puder. Isabel releu a mensagem 3 vezes, procurando significados ocultos. Família mais complicada poderia significar qualquer coisa, desde resistência ao relacionamento deles até pressões concretas sobre seu futuro. Respondeu simplesmente. Também sinto saudades. Trabalho está correndo bem. O que não escreveu, que se sentia mais sozinha do que nunca, que começava a questionar se havia sido ingênua ao achar que amor bastaria para superar diferenças tão grandes que pela primeira vez desde que chegara a São Paulo, pensava seriamente em voltar para Salvador. Naquela noite, Isabel trabalhou até tarde, revisando propostas para o festival e tentando se concentrar em aspectos práticos. Mas não conseguia parar de pensar na conversa com Helena, nas implicações das palavras da mulher, na possibilidade real de que Farid voltasse do Líbano com a decisão de que o preço de ficar com ela era alto demais. Por volta das 10 horas, o telefone tocou. Era Farid. Isabel, como você está? A voz dele, ligeiramente distorcida pela conexão internacional, fez seus olhos se encherem de lágrimas. Bem, como estão as coisas aí? Complicadas. Minha família tem planos para mim. Que tipo de planos? Farid hesitou. Isabel, não quero discutir isso por telefone, mas preciso que você saiba que nada mudou nos meus sentimentos. Farid, uma pessoa veio me procurar hoje. Helena Sabag disse que você está sendo pressionado a considerar casamento com Amira. O silêncio do outro lado da linha durou tempo suficiente para confirmar seus piores temores. É verdade? Insistiu. Há pressões, sim. Mas Isabel, você precisa confiar em mim. Como posso confiar quando você está a milhares de quilômetros de distância, sendo convencido de que eu não sou adequada para você? Porque você me conhece. Você sabe quem eu sou. Isabel fechou os olhos, lutando contra o impulso de desabar completamente. Farid, talvez Helena tenha razão. Talvez sejamos muito diferentes. Talvez isso seja muito complicado. Não. A voz dele se tornou firme. Isabel, não tome decisões baseadas no medo ou no que outros dizem. Espere eu voltar. E se você voltar diferente? Não vou voltar diferente. Vou voltar com clareza sobre o que quero. Após desligar, Isabel se permitiu chorar pela primeira vez desde que chegara a São Paulo. Não eram apenas lágrimas de medo pelo relacionamento com Farid. Eram lágrimas de frustração por descobrir que, mesmo em pleno século XXI, ainda havia mundos onde origem e tradições importavam mais que sentimentos genuínos. E pela primeira vez, questionou seriamente se havia forças suficientes para lutar contra todas essas resistências, ou se deveria aceitar que alguns mundos eram fechados para pessoas como ela. Não importa o quanto se esforçasse para pertencer. Os 10 dias seguintes passaram em um misto de atividade frenética e ansiedade surda. Isabel se jogou de cabeça na organização final do festival, trabalhando até tarde e chegando cedo, como se a intensidade do trabalho pudesse silenciar as dúvidas que cresciam em sua mente desde a conversa com Helena Sabag. Farid mantinha contato diário por mensagens e ligações breves, mas suas comunicações se tornaram mais formais, mais cuidadosas. Ele falava sobre reuniões familiares, decisões empresariais complexas,
mas evitava detalhes sobre as pressões pessoais que enfrentava. Isabel sentia que ele estava se afastando emocionalmente, preparando-se talvez para uma conversa difícil quando retornasse. "Você está bem?" perguntou Layla numa tarde de quinta-feira, quando Isabel recusou o convite para almoçar pela terceira vez na semana. Apenas focada no trabalho. "O festival está em 3 semanas. Isabel, o festival está sob controle. Você organizou tudo perfeitamente. Talvez devesse desacelerar um pouco. Há detalhes que ainda precisam ser ajustados. O que precisa ser ajustado é sua ansiedade." Leila puxou uma cadeira e se sentou ao lado da mesa de Isabel. "Isso tem a ver com Farid?" A pergunta direta pegou Isabel desprevenida. "Por que pergunta?" "Porque vocês estavam claramente se aproximando antes da viagem, e agora você parece uma pessoa diferente." Layla baixou a voz. "Isabel, sei que não é da minha conta, mas há comentários." "Que tipo de comentários?" "Sobre o relacionamento de vocês, sobre pressões que Farid está enfrentando na família, sobre possibilidades de mudanças no projeto." O estômago de Isabel se contraiu. "Mudanças no projeto?" "Rumores apenas. Que a família pode querer reavaliar os investimentos culturais, focar mais nos negócios tradicionais." Era a primeira vez que Isabel considerava que suas complicações pessoais com Farid poderiam afetar o festival inteiro. Dezenas de artistas, intelectuais e fornecedores dependiam do evento. Se sua relação com Farid de alguma forma comprometesse o projeto... "Layla, você acha que deveríamos ter planos alternativos?" "Não sei. Mas acho que você deveria conversar honestamente com Farid quando ele voltar." Naquela noite, Isabel tentou ligar para Farid, mas caiu na caixa postal. Ele estava 5 horas à frente, provavelmente dormindo. Mas a impossibilidade de falar com ele intensificou sua sensação de isolamento. Ligou então para casa, precisando ouvir vozes familiares. "Filha, você está com voz estranha", observou Carmen imediatamente. "Trabalho pesado, mamãe. O evento está próximo." "E o seu chefe? Como anda a situação complicada que você mencionou?" Isabel hesitou. Nas semanas anteriores, havia compartilhado algumas informações vagas sobre sua aproximação com Farid, mas não os detalhes sobre pressões familiares e expectativas culturais. "Ele está viajando." "Questões de família." "Isabel, posso dar um conselho de mãe experiente?" "Claro." Homens de família complicada geralmente têm relacionamentos complicados. Se você está se envolvendo com alguém cujas raízes estão muito entrelaçadas com expectativas que não incluem você... Mamãe, você está sugerindo que eu desista? Carmen suspirou. Estou sugerindo que você pense se vale a pena lutar por alguém que talvez não consiga lutar por você com a mesma intensidade. A observação atingiu Isabel em cheio, ecoando os próprios medos que tentava suprimir. E se ele conseguir, aí você terá uma linda história para contar. Mas, filha, não coloque toda a sua vida em pausa, esperando que alguém decida se você vale o risco. Após desligar, Isabel se sentou no sofá do apartamento silencioso, refletindo sobre as palavras da mãe. Havia mesmo colocado sua vida emocional em suspenso, aguardando que Farid resolvesse suas questões familiares. Havia deixado de fazer planos próprios, de pensar em seu futuro independentemente dele. Na sexta-feira, uma surpresa. Amira Khoury apareceu no escritório da fundação. Isabel. Ela sorriu amplamente, parecendo genuinamente alegre de vê-la. Que bom encontrá-la. Amira, que surpresa. Não sabia que você ainda estava em São Paulo. Estendi a viagem por questões de negócios. Na verdade, vim aqui por causa do festival. Minha família tem interesse em apoiar o evento. Isabel a conduziu até a sala de reuniões, tentando processar a informação. A família Khoury queria apoiar financeiramente o festival, exatamente quando circulavam rumores sobre possível corte de recursos da família Al-Mutairi. Que tipo de apoio vocês têm em mente? Patrocínio significativo. Estamos expandindo negócios para o Brasil e vemos o festival como excelente oportunidade de networking com a comunidade local. Amira se acomodou na cadeira, parecendo completamente à vontade. Claro, precisaríamos de alguns ajustes na programação. Que tipo de ajustes? Nada major. Talvez mais ênfase em tradições familiares. Menos foco em Fusion Cultural Experimental.
Isabel compreendeu imediatamente. Os Cowry queriam patrocinar o festival, mas também controlá-lo, tornando-o mais conservador, mais alinhado com suas visões tradicionais. Amira, a programação já está definida. Mudanças neste ponto seriam complicadas. Claro, compreendo, mas talvez para edições futuras possamos colaborar mais intimamente. Amira sorriu significativamente, especialmente considerando que Farid e eu temos conversado sobre possibilidades de parceria mais estreita entre nossas famílias. A frase foi dita casualmente, mas Isabel percebeu a intenção. Amira estava sutilmente informando que havia desenvolvimentos no relacionamento dela com Farid. Parceria nos negócios? Negócios, cultura, vida pessoal. Quando famílias se aproximam, tudo se conecta naturalmente. Isabel sentiu como se estivesse sendo delicadamente esfaqueada. Amira não estava sendo cruel. Na verdade, parecia genuinamente simpática, mas estava deixando claro que ocupava um lugar na vida de Farid que Isabel jamais poderia ocupar. Bem, será interessante ver como as coisas se desenvolvem, disse Isabel diplomaticamente. Depois que Amira saiu, Isabel permaneceu na sala de reuniões processando a conversa. A mensagem havia sido clara. A família Cowry estava se posicionando para se tornar mais central na vida de Farid, oferecendo não apenas romance, mas também parceria empresarial e alinhamento cultural. Como ela poderia competir com isso? O que tinha a oferecer além de sentimentos genuínos e compatibilidade intelectual? Naquela tarde, uma mensagem de Farid chegou. Volto domingo. Precisamos conversar. Há coisas importantes para decidir. Isabel leu e releu a mensagem, procurando sinais de esperança ou de despedida. Coisas importantes para decidir poderia significar que ele havia escolhido lutar pelo relacionamento deles, ou que havia decidido aceitar as expectativas familiares. Respondeu simplesmente, ok, te aguardo. Mas internamente, preparou-se para a possibilidade de que a conversa de domingo pudesse ser uma despedida elegante e que teria que encontrar forças para continuar tocando o projeto profissionalmente, mesmo que seu coração estivesse partido. O fim de semana se estendia diante dela como um abismo de incerteza. Em 48 horas, saberia se havia lutado por uma história de amor verdadeira ou se havia sido apenas um interlúdio romântico na vida de um homem que, no final, escolheria o caminho mais fácil. Domingo chegou carregado de uma expectativa que tornava o ar do apartamento quase irrespirável. Isabel acordou cedo, mas permaneceu na cama até tarde, adiando o momento de se levantar e enfrentar o dia que poderia redefinir completamente seu futuro. Farid havia mandado mensagem na noite anterior, confirmando que chegaria às 2 da tarde e gostaria de conversar pessoalmente. Às 9 da manhã, tentou se distrair organizando o apartamento que já estava impecável. Às 10, preparou um café que não conseguiu beber. Às 11, ligou para Lúcia em Salvador, precisando ouvir uma voz familiar para acalmar os nervos. Isa, você está tensa, observou a irmã imediatamente. Hoje defino algumas coisas importantes aqui. Sobre trabalho? Sobre tudo. Lúcia, sempre direta, foi ao ponto. É sobre esse homem que você não me conta direito, não é? Isabel suspirou. Durante as semanas anteriores, havia sido vaga sobre sua relação com Farid, mas Lúcia conhecia sua irmã bem demais para não perceber que havia algo significativo acontecendo. É complicado. Lu, complicado porque ele não sabe o que quer. Ou complicado porque você tem medo de lutar pelo que quer. A pergunta direta de Lúcia tocou no centro de suas ansiedades. Talvez um pouco dos dois. Isa, você sempre foi corajosa para algumas coisas e medrosa para outras. Corajosa para estudar, trabalhar, se mudar para São Paulo. Medrosa para se permitir ser verdadeiramente amada. Isso não é verdade. É sim. Você sempre achou que não merecia coisas boas demais, que havia um limite para o que podia aspirar. A voz de Lúcia se tornou mais suave. Mas talvez seja a hora de acreditar que você merece ser feliz. Mesmo que seja complicado. Após desligar, Isabel se permitiu chorar. Não de tristeza, mas de uma emoção complexa que misturava medo, esperança e uma estranha sensação de alívio por finalmente confrontar questões que havia evitado a vida toda. Às 2 horas em ponto, Farid tocou a campainha. Quando abriu a porta,
Isabel ficou chocada com sua aparência. Ele havia emagrecido ligeiramente, tinha olheiras e parecia ter envelhecido anos em 2 semanas. Mas seus olhos, quando encontraram os dela, carregavam uma determinação que ela não esperava ver. Isabel. Ele a beijou levemente no rosto, um gesto mais formal que íntimo. Como você está? Nervosa, admitiu ela. Quer café, água? Café seria bom. Eles se sentaram na mesa da cozinha pequena, uma xícara entre cada um, criando uma distância física que refletia a tensão emocional do momento. Como foi a viagem? Perguntou Isabel, esclarecedora. Farid girou a xícara entre as mãos. Isabel, preciso contar tudo o que aconteceu. Todas as pressões que enfrentei, todas as decisões que precisei tomar. O estômago dela se contraiu. Estou ouvindo. Minha família organizou uma série de reuniões sobre o futuro dos negócios. Querem que eu assuma mais responsabilidades, que me case dentro da comunidade, que foque menos em projetos culturais. E a Mira? Farid a olhou surpreso. Você sabe sobre a Mira? Ela veio ao escritório. Mencionou possibilidades de parcerias entre as famílias. Claro que mencionou. Farid suspirou profundamente. Isabel, há uma proposta formal de casamento. Não só entre mim e a Mira, mas entre nossas famílias. Seria uma fusão empresarial significativa. As palavras atingiram Isabel como socos físicos. E você, o que disse? Disse não. O alívio que inundou seu corpo foi tão intenso que ela teve que se segurar na cadeira. Mesmo sabendo das implicações, especialmente sabendo das implicações, Farid se inclinou na direção dela. Isabel, passei 2 semanas ouvindo argumentos sobre responsabilidade familiar, tradição, estabilidade. Argumentos convincentes, lógicos, mas toda vez que tentava imaginar um futuro casado com a Mira, eu via você. Pensava em nossas conversas, na forma como você compreende minhas inquietações culturais, na sua paixão pelo trabalho que desenvolvemos juntos. Isabel sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Farid, deixe-me terminar. Ele estendeu a mão através da mesa, tocando a dela. Isabel, disse à minha família que não vou me casar por conveniência, que não vou sacrificar minha felicidade pessoal pelos negócios, e que, se não aceitarem minhas escolhas, estou disposto a abrir mão da herança. Isabel arregalou os olhos. Farid, você não pode... Posso, e disse exatamente isso. Seus dedos entrelaçaram com os dela. Isabel, pela primeira vez na vida, encontrei algo que vale mais que aprovação familiar ou segurança financeira. E se sua família cortar os recursos do festival? Farid sorriu pela primeira vez desde que chegara. Já resolvi isso também. Consegui investidores independentes. O festival vai acontecer e os próximos também. As lágrimas que Isabel tentava conter começaram a escorrer. Farid, você tem certeza? É uma decisão muito radical. Tenho certeza porque sei que é isso que quero. Sei que é você que quero. Ele se levantou, contornando a mesa e se ajoelhando ao lado de sua cadeira. Isabel, não estou pedindo que você resolva minha vida ou que carregue o peso das minhas escolhas. Estou dizendo que escolho você, livre e conscientemente. Isabel tocou o rosto dele, sentindo a barba por fazer, as linhas de cansaço ao redor dos olhos, a vulnerabilidade de alguém que havia arriscado tudo por amor. E eu escolho você também, murmurou. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não carregava a hesitação dos primeiros encontros, nem a paixão urgente dos momentos roubados. Carregava a solidez de uma decisão tomada, a promessa de enfrentar juntos o que viesse pela frente. Quando se separaram, Farid sorriu com uma alegria genuína, que transformou completamente seu rosto cansado. Isabel, há mais uma coisa que preciso falar. O quê? Quero que você seja minha sócia na fundação. Não funcionária sócia. 50% de participação em todos os projetos culturais. A proposta a deixou sem fôlego. Farid, isso é justo. Você tem a visão, a competência, a paixão. E eu preciso de alguém em quem confie completamente para construir o que sonhamos. Era mais do que Isabel jamais sonhara. Não apenas o relacionamento com Farid, mas também a chance de ser verdadeira dona de seu destino profissional. Aceito, disse simplesmente. As 2 propostas? Ela riu, uma risada leve que libertou semanas de tensão acumulada. As 2 propostas.
Mas a alegria do momento foi interrompida pelo toque do celular de Farid. Ele olhou o visor e franziu a testa. É meu irmão mais velho, disse. Provavelmente descobriu que voltei. Atende. A conversa foi breve e tensa, conduzida em árabe. Isabel compreendia partes suficientes para perceber que se tratava de uma discussão sobre consequências, ultimatos e decisões irrevogáveis. Problemas? Perguntou quando ele desligou. Minha família quer uma reunião amanhã, formal, com advogados presente, para discutir meu afastamento dos negócios familiares. Isabel sentiu um frio no estômago. Eles vão mesmo fazer isso? Aparentemente sim. Mas Isabel... Farid segurou suas mãos firmemente. Não vou enfrentar isso sozinho. Você vem comigo? A pergunta a surpreendeu. Para a reunião familiar. Para tudo. Se vamos ser sócios, se vamos construir uma vida juntos, já então enfrentamos tudo juntos. Era um teste de fogo. Aparecer diante da família tradicional de Farid como sua escolha pessoal e profissional. Enfrentar a desaprovação direta, possivelmente hostilidade. Farid, talvez seja melhor você ir sozinho primeiro. Não. Sua voz foi firme. Isabel, se você aceita ser minha sócia e minha companheira, então precisa estar ao meu lado nos momentos difíceis também. Ela o estudou por longos segundos, vendo nele uma determinação que ia muito além do romantismo. Farid não estava apenas escolhendo um relacionamento. Estava escolhendo uma parceira para construir uma vida e uma empresa. Estava pedindo que ela fosse corajosa o suficiente para estar à altura dessa escolha. Está bem, disse finalmente. Vamos enfrentar sua família juntos. O sorriso que iluminou o rosto de Farid valeu todos os medos que Isabel sentia sobre o confronto que os esperava. Mas enquanto se abraçavam na cozinha pequena do apartamento, ambos sabiam que o teste real de sua decisão viria no dia seguinte, quando enfrentariam não apenas desaprovação familiar, mas, possivelmente, a ruptura definitiva de laços que haviam moldado a vida de Farid desde o nascimento. A sede da Al-Mutairi Holdings ocupava 2 andares inteiros de um edifício corporativo na Vila Olímpia, seus escritórios amplos e mobiliário pesado, transmitindo décadas de tradição empresarial. Isabel nunca havia estado ali, e a sobriedade do ambiente a fez compreender pela primeira vez a magnitude do que Farid estava disposto a abandonar por ela. Você está nervosa, observou Farid quando subiram no elevador. Apavorada, admitiu Isabel, ajeitando o blazer escuro que havia escolhido para parecer o mais profissional possível. Eles vão tentar intimidá-la. É estratégia familiar há gerações. E se funcionarem? Farid parou o elevador entre andares, pressionando o botão de emergência. Isabel, olhe para mim. Ela obedeceu, encontrando seus olhos escuros e determinados. Você enfrentou a mudança de Salvador para São Paulo. Assumiu uma posição em um ambiente completamente novo. Organizou um festival cultural complexo. Conquistou o respeito de uma equipe multicultural. Ele tocou seu rosto suavemente. Você é mais forte do que imagina. E se eles estiverem certos? E se formos incompatíveis demais? Então descobriremos isso juntos, no nosso tempo. Não no tempo deles. O elevador voltou a funcionar. E 2 minutos depois, Isabel se encontrava na antessala do escritório do patriarca da família Al-Mutairi, esperando pela reunião que definiria o futuro de ambos. Ahmad Al-Mutairi, pai de Farid, era um homem imponente na casa dos 70 anos, cabelos completamente grisalhos e postura ereta que denotava décadas de comando empresarial. Estava acompanhado por 2 filhos mais velhos, Khalil e Omar, um advogado e, para surpresa de Isabel, Amira Khoury. Farid, disse o patriarca em árabe, ignorando completamente a presença de Isabel. Pai, esta é Isabel Santos, minha sócia nos projetos culturais e minha companheira pessoal. As apresentações foram geladas e formais. Isabel cumprimentou cada pessoa individualmente, mantendo postura digna mesmo sob olhares obviamente avaliativos e, em alguns casos, hostis. Sentem-se, disse Ahmad, finalmente falando em português. Vamos direto ao ponto. A mesa de reuniões era oval e imponente, com Ahmad na cabeceira e Farid e Isabel de um lado, todos os outros do lado oposto, uma geografia que deixava clara a natureza confrontativa da conversa. Farid,
Você tomou decisões que afetam não apenas sua vida pessoal, mas o futuro de nossa família e nossos negócios, começou Ahmad, sua voz controlada, mas carregada de autoridade. Rejeitou uma união que beneficiaria significativamente nossas empresas e insiste em manter projetos que drenam recursos sem retorno adequado. Pai, os projetos culturais têm valor que transcende lucro imediato. Valor sentimental não paga contas nem garante futuro para próximas gerações. Khalil, o filho mais velho, interveio. Farid, você tem responsabilidades. Isabel permaneceu em silêncio. Might be because of this thing. Never mind. The enemy's top tower has been destroyed. You made it out, Falamar. Believe it. My enemies will taste my venom. Start over here. I'm not ready. Start farming a little bit. Coin for my efforts. With vim and venom. Churn. Your shrine has fallen to the maiden. I have no room for that. Agitation. A touch of venom. Yes. Watch this spot. With vim and venom. Going. Quick as venom. Taking this tower. I'm under Oh my god, don't work into me. Ah! My venom flows. Get on my little wordies. I almost died like 6 times that fight. Oh my god. Dire has fortified its structures. Violet lands. My loyal wolf. At the beach again, eating nachos and chilling, watching Shroom Penny like the game. I'm jealous that you're that close to a beach. What the hell? Has been destroyed. The enemy's top barracks has fallen. Quick as venom. The enemy's middle tower has fallen. As you The say. enemy's Can't believe middle we're barracks has winning. fallen. You must be so proud of your teammates. The enemy's middle barracks has been destroyed. Spawning at the creeps. I should do like every magic and thing, no for real. Plague our enemies. I went to the doctor's today. You guys proud of me?
tower has been destroyed. Toxicity. Scheduled the appointment and everything. Called to make sure that they could move my appointment time. Let me enjoy this moment. No, I Where am I? Oh my gosh. Yeah, I'm about to turn 26. I'm about to turn 26, guys. Next week is my birthday. Exactly 1 week from today is my birthday. So I'm like, I gotta get all my shit done before my insurance goes bye-bye and I gotta pay for it myself. Now it's like we never lost. Bad, 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 bad. Now it's like we never lost. Next week. Next week is my birthday. April 3rd. April 3rd. Mark your calendars. Aries, baby. Time, 8 p.m. Calendar notification from last year. Let's go. True fan. Stop. You stop. So now it's like we never lost. Because we doubled down. Easy peasy. Alright. Let me take a quick pee break real quick. And then we'll queue again. My Venno is banned. 17, 18. I've always been very into like social media stuff, and I used to make like little YouTube videos